Oi, prefeito Marcelo Calmo. Tudo bem, prefeito? Bom dia. Bom dia, Paulo. Bom dia, Nicolas. Bom dia. A todos que nos escutam por aí. Bom, prefeito, a questão envolvendo a ponte, não só a ponte sobre o rio, toda essa estrutura de passagem da 386 ali naquelas imediações na divisa com o Estrela, ou já dentro do território da Estrela também, tem trazido um prejuízo, não dá para se dizer incalculável, mas um prejuízo bastante alto para a economia da região. Sem contar o risco que aconteceu inclusive na cheia de maio, de Lajeado ficar ilhado, no caso de uma avaria mais significativa na ponte sobre o rio Taquari, e por pouco isso não aconteceu. É preciso começar a Buscar alternativas. alternativas. E aí? Sim, Paulo, desde da enchente e essa enchente de maio, a gente ainda volta e meia, a gente volta a falar sobre os reflexos da enchente de maio. E a gente perdeu toda a ligação com Arroio do Meio, né? As duas pontes que tinham em direção a Arroio do Meio foram perdidas. E aí a gente concentrou esforços para restabelecer de forma precária ainda, não é a ligação ideal, mas a solução para Arroio do Meio ela não está distante, porque está licitado então a reconstrução da 130, a ponte de ferro está fazendo o seu papel, na ponte do Exército, apesar do extremo o trânsito, ela está fazendo seu papel. Agora o governo anuncia a liberação de recursos para a construção de uma outra ponte definitiva em ligação nessa ligação com o Arroio do Meio. Então, estes problemas estão todos encaminhados. E nós sim vamos concentrar esforços agora para buscar alternativas no Rio Taquari, na ligação Lajeado e Estrela. Mas qualquer tipo de avanço, ele depende primeiro da definição de onde é o local adequado para a construção dessa ponte. Eu procuro conversar e dialogar e debater sobre esse tema com várias pessoas, ou especialistas, gente que dá palpite, enfim, e não se há um consenso de onde seria o local adequado. Então, a partir da notícia de que a gente teve no sábado dessa interrupção da Ponte Norte, eu comecei a fazer os contatos no sábado já, devo ter algumas reuniões hoje também, para contratação dessa empresa especializada, que vai analisar toda a margem de Lajeado, toda a margem de Estrela, e vai apontar qual o local indicado para a construção da ponte. Definido esse local, a gente consegue ter também uma estimativa de preço. E tendo o local, tendo a estimativa de preço, a gente pode utilizar como parâmetro esse processo que foi feito na 130, onde na 130 a EGR tinha o local definido, tinha estimativa de preço e fez uma licitação para a contratação do projeto e contratação da execução da obra. Claro que uma ponte no Rio Taquari, ela é de um investimento bem superior a uma ponte ali no Forqueta, entre Lajeado e Arroio do Meio. De qualquer forma, tendo valor, tendo local, a gente consegue, inclusive, percorrer outras instâncias de governo para buscar uma participação delas no financiamento, no pagamento dessa nova ligação, que sim, desde a enchente de maio e dessa situação inusitada, inimaginável, que é o Rio Taquari passar por sobre a ponte do Rio Taquari, ela passa a ser uma grande reivindicação da região. Obrigatoriamente não precisa ser entre Lajeado e Estrela, porque Carneiros, por exemplo, o Taquari tem um leito um pouco mais comportado, um pouco mais delimitado e com pouca alteração nos últimos anos. Mas aí seria Lajeado a Colinas a ligação, só que teria que ter depois um acesso garantido que não pegasse água com cotas um pouquinho não tão significativas assim. Mais elevado. Mais elevado. Perfeito. E por isso a necessidade desse estudo, né, Paulo? Assim, mas aí acabamos deslocando também o desenvolvimento. É uma ponte, a ponte da 386, ela sempre vai fazer o seu papel e ela sempre vai ser o principal canal de ligação, até pela importância da rodovia BR-386. Essa outra ponte, sim, a partir do momento que tu instala uma ponte, ela gera um canal de desenvolvimento, assim como se projeta
lá no bairro Planalto, lá no bairro Olarias, com a ponte do Exército. A partir do momento do que outro lado também, Forqueta. isso, do Forqueta também. A partir do momento que a ponte do Exército for retirada, é ideia de Lajeado e de Arroio do Meio fazer uma passagem definitiva ali. E ontem eu encaminhava pelo bairro Planalto e dizia para o pessoal, olha, os imóveis de vocês vão valorizar muito, porque a gente também tem projeto para pavimentação com recurso do governo do estado, pavimentação de toda aquela via, desde não vou lembrar o nome da rua agora, mas desde onde para o asfalto até a cabeceira da ponte. E isso já dá uma qualificação muito boa para a região. E o mesmo vale numa nova ponte do Rio Taquari. A partir do momento que se estabelece uma conexão, há uma valorização indiscutível. Mas o nosso principal canal de ligação, ele segue sendo aqui a BR-386 e as pontes que depois de corrigidas, depois de prontas, elas vão estar cumprindo seu papel. Essa demanda de uma nova ponte já é citada por alguns há algum tempo. Depois da enchente, se viu a necessidade urgente da implantação. Como que Lajeado se relaciona com outros municípios em relação a isso? Assim, como o Paulo disse, não é necessariamente a ponte em Lajeado que é o melhor local, mas nós vamos investir nesse estudo para ter a ponte aqui. Tem outras alternativas também. E não é absurdo falar em mais de uma ponte, dependendo da qualificação, dependendo dos projetos que forem apresentados. Enfim, nós, como a gente consegue trabalhar sobre o nosso território, e essa é uma demanda regional, nós vamos fazer esse investimento. Nós vamos atrás, contratar essa empresa e ter esse estudo. Mas há estudos também de uma ligação entre Cruzeiro e Estrela, que já poderia levar esse fluxo até a Trans Santa Rita, fugindo do fluxo todo aqui da 386. Tem estudos que tem propostas que falam numa elevação, inclusive aqui no trecho da 386, mas uma ponte mais alta. Ao lado da atual? Ao lado da atual. O detalhe que aqui é que são duas pontes, né? Do Taquari e do Boa Vista. Então o valor se multiplica. E também há sugestões de utilizar o paredão lá de Carneiros, que é uma região bem alta, e do outro lado também, do lado de Estrela também é uma região alta, que não pegou enchente nesta oportunidade, nessa cheia, e aí o relevo ele já seria propício. Mas como eu disse antes, tudo isso para que a gente tenha certeza e possa desenvolver um projeto, esse estudo preliminar é fundamental. Tem um detalhe técnico interessante. A 453 ela é interrompida na Boa União, no lado da Estrela, e interrompida ali quando ela faz a ligação com a 130, logo depois da Avipal, quem vai em direção a Cruzeiro do Sul. Sim. Ali começa a 453 de novo. Já quando ela foi projetada, falava-se numa passagem sobre o Taquari entre Estrela e Lajeado para ela ter interligação. Só que com o contorno que as cheias desde setembro deram ao talude do Taquari, ali onde é que seriam as imediações desta construção, bom, tecnicamente até pode ser viável, mas arrombaram bastante. Tem que levar, né? Tem que levar bastante. Daí. Aí o custo da obra aumenta bastante também. Mas é uma das alternativas, é uma das propostas. E, novamente, aí Venâncio tem a sua ligação, lá por Mariante, cruza e depois vai na 287. Nós temos aqui a 386 e qualquer outra intervenção que seja feita no meio destas duas pontes, ela é importante. Mas ela não tira a relevância nem da 287 nem da 386. Mas sim, ela passa a ser um canal importante, inclusive, para desafogo de trânsito, para essas situações que a gente tem vivido e, como tu disseste, Paulo, o prejuízo é gigantesco. E se a gente for calcular o prejuízo, a gente vai ver que o custo de uma ponte ela não é tão elevado, porque a gente está deixando, os governos estão deixando de arrecadar, então vale a pena fazer o investimento. Interessante a informação prestada pelo Marcelo sobre uma ponte definitiva entre Lajeado e Arroio do Meio, lá pelo Planalto e Forqueta. Depois que for, se é que vai ser retirada a ponte de ferro que o Exército montou para o DENIT, né? Exato. O Exército ele tem um número limitado de pontes. Então, a partir do momento... De estruturas. Então, a partir do momento que se entrega a definitiva na 130, o Exército remove aquela
E as cabeceiras estão prontas, a estrutura está pronta. Fica um valor de investimento que não fica absurdo para Lajeado e Arroio do Meio. Uma ligação municipal, são vias municipais. Hoje, estas vias municipais elas têm servido como uma rodovia estadual. Sim. Porque o volume de fluxo de caminhões, de carga, de materiais passando é impressionante. Mas uma nova projeção de desenvolvimento, um novo canto da cidade, uma nova valorização, enfim. Prefeito, obrigado pela presença e pelas Grande informações. abraço, ótima semana a vocês. Para todos Vamos nós. lá. Prefeito Marcelo Calmo.